começaria, então, convidando o Leandro para a sua apresentação, Leandro. Alô? Opa. Obrigado, Fracaro. Queria agradecer aqui o convite para participar dessa mesa. Vou ficar em pé também. Eu ia fazer uma apresentação, eu vou tentar avançar rápido na apresentação, mas obrigado aqui pelo convite. Obrigado pela FIS, Josier, Rodrigo. Acho que o importante aqui a gente poder estar fazendo essa discussão aqui com vocês sobre as políticas e instrumentos para financiar ou fomentar o sistema de saúde. Já vou tentar avançar um pouco rápido na apresentação. Eu fiz uma apresentação para poder pegar alguns dos principais instrumentos que a gente está trabalhando aí dentro do grupo do Complexo Econômico Industrial da Saúde para fomentar, para desenvolver e para avançar com esse setor. Foi preciso só antes de fazer toda lançar os instrumentos, ter toda uma institucionalidade que precisou ser recriada. Aqui eu lembro, ontem eu estava aqui numa mesa falando sobre IFAs e o Carlos Gil, presidente do INCA, veio comentar sobre um programa chamado PERSUS, que era a maior aquisição de aceleradores lineares do mundo que estava sendo feita por meio desse programa. E ele reclamando que, o programa foi feito, era aquisição, mas tinha uma compensação tecnológica que estava associada a ele, que a fábrica vinha para o Brasil. E a fábrica acabou não vindo para o Brasil por causa de uma questão tributária também por causa de uma questão tributária. Mas o que está por trás dessa questão? Assim, um instrumento sozinho, ele não sobrevive, ou ele vai andando, igual um zumbi andando. Ele precisa ter uma política por trás. Para dar toda a base, porque vai chegar uma hora, vai ter problema em algum lugar. E o instrumento ele não tem força para poder mover alguns desses problemas. Quando você tem toda uma política por trás, essa política dá apoio, dá suporte, para que esse instrumento ele avance e ele não pare em algum momento, ele não trave em algum momento e ele não atinja o que de fato ele deveria estar atingindo. Então, esse eu achei um exemplo ótimo que ele trouxe ali, e achei um pouco disso aqui. Por que a gente precisou reconstruir toda essa infraestrutura? Porque é ela que vai dar base, ela que vai dar sustentação para que esses programas, esses instrumentos, essas políticas, elas não parem em algum momento, elas não travem em algum momento para a sua maturação. Então, aqui foi toda uma reconstrução que foi feita. Esse aqui foi a nossa primeira ação agora, reconstruir os instrumentos, a política toda, mas assim, principalmente, o que dá base para tudo é essa aqui, a Nova Indústria Brasil. Ela é a mãe, coordenada, a política do presidente Lula, coordenada pelo vice-presidente Alckmin, ela que é a mãe que dá base e que dá sustentação para que toda a política do complexo ela seja reconstruída. Aqui está o lançamento do decreto aí da estratégia. Esse dia foi o dia do lançamento da estratégia das políticas do complexo. A estratégia a estratégia faz? Ela vincula a NIB ao G6, ao Grupo Executivo do Complexo. E ela coloca também os principais objetivos e ela elenca. Ela fala, olha, quem vai definir o que é estratégico para ser desenvolvido dentro da política será o Ministério da Saúde, quando ele lança a matriz de desafios. Então, essa matriz de desafios no fundo, vai atender as demandas do SUS e as demandas presentes e futuras do nosso Sistema Único de Saúde. Ela norteia toda essa estratégia dessa política. E aqui estão as 13 frentes da matriz, pegando cada uma dos principais pontos de demandas que você tem dentro do Ministério. E aí vem os instrumentos. Então, você tem a matriz, você tem os instrumentos e instrumentos.
Aqui a gente coloca o PD6, que na verdade ele é o que vai operacionalizar o PAC. E os programas que foram colocados de vacina população negligenciadas e PDP pediu. Então, é a base. Veja, está tudo linkado. Tem todo o apoio, tem toda a estrutura, está linkado do começo ao fim. Do maior, da NIB, ela vai para o G6, ela vem para os instrumentos do complexo. E aí eu vou entrar um pouco rapidamente. Aqui eu vou passar rápido nos slides, mas é só para mostrar um pouco do que tem sido colocado. O PAC do 6, ele é o maior investimento público já realizado. Para ver, veja, nós achamos tão importante as políticas, os instrumentos do uso do poder de compra, que a gente achou que precisava, de fato, fazer um investimento muito considerável dentro das instituições públicas, os laboratórios públicos e os ICTs, Institutos de Tecnologias das universidades, para que elas possam fazer mais e melhores parcerias com o setor privado. Então, aqui não é um investimento feito para uma ação isolada dos laboratórios públicos ou das ICTs, é para dar capacidade para que elas possam fazer melhores e mais novas e mais parcerias com o setor privado. E aqui só um pouco de uma frente de investimentos que foram feitas dentro do PAC. Eu queria trazer aqui, eu trouxe como um exemplo de alguma coisa que foi feita já em 2023, que a gente vai dos medicamentos negligenciados às terapias avançadas, só para mostrar que a gente tem um leque grande de ação dentro do PAC. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um grande produtor de soro na América Latina, que é o Butantan. A gente fez investimento nessa fábrica de soro que vai ampliar em 133% a capacidade de produção de soro do Butantan. E não só ampliar a capacidade de produção de soro do Butantan, como fazer soro de forma liofilizada, que é um grande problema que a gente tem, de como levar esse soro para as regiões remotas, onde você não tem cadeia de frio para poder suportar, você precisa liofilizar o soro. Então, é um investimento para ampliar a capacidade. Veja, aqui a gente tem condição de abastecer uma demanda que é uma demanda latina, que está faltando soro na América Latina. E a não só fazer isso, mas como fazer o soro liofilizado para atingir áreas remotas. E também para a produção, aí eu trouxe aqui também a Fiocruz, que é a produção de medicamentos, investimento para a produção para doenças negligenciadas. E vai disso a terapias avançadas, que é o que a gente está vendo aí no que está acontecendo. Tanto o investimento que foi feito lá no Instituto Butantan com o Hemocentro de São Paulo. Esse aqui é um exemplo claro de um paciente que já está em estudo clínico, mostrando como o câncer dele estava espalhado, e depois da terapia o câncer está praticamente curado, a pessoa, com medicamento. Então, e veja, isso aqui também é investimento nessas grandes instituições para que elas possam fazer parcerias em terapias avançadas com o setor privado. Então, dando essa condição para que a gente possa fazer parcerias, inclusive nesse tipo de novas tecnologias. Complexo Industrial de Santa Cruz também, que vai dar essa capacidade para poder avançar na produção de vacinas. A fábrica de Hemobras também, que eu trouxe aqui exemplo, que é uma fábrica que está ficando muito bonita lá de investimento que está sendo feito e que está avançando. Esse bloco aqui é um bloco feito junto com a Takeda, que está produzindo fator 8, já está pronto o bloco, foi inaugurado, e ali em cima é hemoderivados. E além disso, a gente também, além do PAC desses investimentos nos laboratórios públicos, tem o PAC dos hospitais, que eu acho que essa aqui é uma linha bem importante, que é o que a gente vai buscar, como ativar a indústria nacional para poder abastecer os hospitais que estão sendo todos reconstruídos. De uma ordem de investimento também bem importante. Isso aqui é uma previsão inicial de investimentos da aquisição de equipamentos da ordem de 3,6 bilhões de reais. Aqui, aí sobre o novo PAC, aqui tem o anúncio da ministra Anísia, que ela anunciou no último G6, esses investimentos, os investimentos desse ano. Esse é o maior investimento da história que a gente tem nos laboratórios públicos. São um investimento de 4,2 bilhões de reais que está sendo feito nos laboratórios dos ICTs. A equipe está lá, tem 150 pessoas, eu estava falando
em plantão de trabalho lá no Ministério, dia e noite, para poder efetivar esses investimentos e as novas PDPs e PDUs. São 42 projetos que foram aprovados, que vai de terapias avançadas, vacinas, soros, medicamentos para doenças e populações negligenciadas, oncológicos, IFAs, dispositivos médicos e centros de pesquisa e inovação. E aqui alguns exemplos que foram colocados lá: a gente está reconstruindo o Baia Pharma, duplicando a capacidade do LAFEP, fortalecendo os laboratórios militares, preparando a Fiocruz para o século XXI, Butantan também, investindo no IPEM, Hemocentro Ribeirão Preto, no Plan, FAP, IBMP, e Senai Cimatec também, para poder avançar. Isso aqui é uns exemplos, mas a gente pretende ainda fazer muito mais coisa já no próximo semestre, porque a gente vai ter umas inovações legislativas que foram feitas, que vai possibilitar a gente fazer investimentos em outros tipos de estruturas que a gente não estava conseguindo fazer até então. Até nisso a gente teve que trabalhar, como alterar a legislação para possibilitar avançar em outras frentes de investimento, de novo, para isso, para possibilitar fazer mais e melhores parcerias com o setor privado. Aí entrando nas parcerias, nos instrumentos de uso do poder de compra. A gente já tem como histórico, essas são as PDPs vigentes, são 70 PDPs vigentes, são 56 produtos, já tem 27 tecnologias já internalizadas, e a gente já está trabalhando muito com esse cenário. Esse aqui é alguns aqui são o que a gente já está internalizado, só mostrar o resultado e efetividade da política que vem sendo. Vou precisar mais de um pouquinho mais tempo. Eu vou avançar rápido aqui. Aqui são o mapa das instituições que têm PDPs vigentes, os laboratórios, os parceiros privados que a gente está trabalhando, os parceiros internacionais dentro dessas PDPs. E a nova fase, agora. A nova fase, as novas PDPs, esse aqui é as PDPs em fase 3 e fase 4, e agora as novas PDPs e os pedidos. Assim, a gente recebeu um número fantástico, a gente ficou impressionado, ficamos felizes. Assim. Na hora que a gente recebeu esse número, quando fechou essa nova leva de PDPs, a gente reuniu todo a diretoria, assim, teve gente até que chorou assim, de felicidade, para mostrar como o processo foi reconstruído, assim, e como houve uma participação, um reconhecimento aí do setor público, setor privado, nessa reconstrução que está sendo feita. Estamos analisando os 322 projetos. Se a gente somar todas as parcerias que foram feitas até o momento, todos os projetos que chegaram, eu tenho que botar sempre o microfone. Todos os projetos que chegaram, não dá esse número. Então, a gente está fazendo hoje o que foi feito em toda a história de PDP que a gente teve até então. E é o momento, a gente também percebeu o momento que o país está vivendo, que a gente começou com a PDP, que é transferir tecnologia de fora, e agora chegou a hora da inovação local também. Então, dar um peso para a inovação local do mesmo tamanho que se dá um peso para a PDP, para desenvolver tecnologias feitas no país, ajudar essas tecnologias a sair desse vale da morte, a percorrer todo o percurso regulatório também e chegar no SUS. Aqui a gente separou, assim, só para mostrar como naquelas 13 frentes que a gente abriu, como a gente recebeu propostas de PDP e pediu para todas as frentes negligenciadas, para todas as 13 frentes que a gente tinha trabalhado. Encerrando o PDP e pediu, porque a parceria público-privada, as novas parcerias, elas abriu possibilidade de fazer parcerias com as ICTs também. Acho que é um ponto bem importante para dar mais flexibilidade, mais potencialidade, mais efetividade para a política. A gente viu que a gente até pensou muito nisso na área também de dispositivos médicos, não ia criar laboratórios de dispositivos médicos, você precisava fazer essa parceria com outros tipos de desenho para que a gente pudesse avançar nessa linha também. Mas aí eu queria colocar também que não é só parceria público-privado que a gente está trabalhando, focalizada, localizada. A gente está querendo trabalhar em arranjos mais horizontais também. E aqui a gente está falando de parceria privado-privado. Ao trabalhar com a margem de preferência,
que a gente fez a mais preferência agora, de fato, espraiada para toda a compra da União, e trouxemos essa mais preferência, quer dizer, o uso do poder de compra do SUS para estimular parcerias privado-privado, mais horizontais, que é a parceria entre o produtor de medicamento e o produtor de IFA. A nossa próxima frente, que a gente está trabalhando já com o MGI, é trabalhar na margem de preferência para a parte de equipamentos e dispositivos médicos. Então, a gente também quer lançar isso em breve. Outra questão que é central também, não adianta a gente fazer toda essa política e a reforma tributária seguir por um caminho diferente. Então, a gente quer trabalhar, tem trabalhado de forma bem ativa para tentar fazer um desenho de reforma tributária que encaixe todas essas políticas, que esteja convergente com o caminho de todas essas políticas. Muitos avanços já foram conseguidos, agora tem novos avanços para conseguir agora também dentro dessa linha. Os medicamentos, a parte de dispositivos médicos, então a gente tem tido um trabalho muito parceiro com a Fazenda para tentar avançar com a parte da reforma tributária. Mostrando aqui, de novo, estou indo para uma finalização. Aqui a gente tem a nova Indústria Brasil, ela é a base para toda a política que está sendo desenvolvida. Um trabalho muito importante sendo coordenado pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. O novo PAC, ele entra, aí a Casa Civil tem feito um trabalho muito importante com a gente, aí com o ministro Rui, para poder dar base para esses instrumentos que estão sendo criados e avançar principalmente do uso do poder de compra da União, a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento dos SEIs, que eu mostrei lá com a ministra Inês e o presidente Lula vinculando toda essa questão. E aqui a gente tem o G20, eu não sei se vocês acompanharam isso, isso para a gente é muito importante. Eu tentei corrigir, não é aliança para a produção regional e local e inovação, é uma coalizão para a produção regional e local, porque isso abre as portas para ações globais aqui. Então, o que foi conseguido, foi anunciado na semana passada, da formação, finalmente, da coalizão para a produção de desenvolvimento regional, liderado pelo Brasil, para que a gente pudesse atender as demandas, principalmente do G20, para medicamentos, para vacinas, medicamentos, equipamentos, para toda essa esfera, isso pode ter uma magnitude muito grande. Então, a gente deve trabalhar muito em resultados vindo dessa coalizão já para o próximo ano. E a nossa busca aqui, a gente tem algo em torno de 30 bilhões de reais por ano de aquisição de tecnologias feitas pelo sistema de saúde. A gente quer envelopar elas o máximo possível, toda dentro de instrumentos, para que seja usada pela sua capacidade máxima aí das compras públicas a ajudar na política de desenvolvimento do país. É isso, aqui eu estou encerrando com o presidente, a ministra e o vice-presidente, a ministra Luciana. Isso aqui é uma fala do Lula, nessa linha que está orientando todas as nossas ações que a gente está fazendo até então. Obrigado, era isso. Ok, Leandro, muito obrigado. Convidaria os demais a fazerem parte novamente da mesa. Muito obrigado, viu, Leandro, pela sua fala. Nós, do setor da indústria, ficamos muito felizes com essas possibilidades, né? E, embora a gente sempre encontre, muitas vezes, resistências dos importadores, né? Alguns que só pensam na importação, principalmente alegando que o custo do Brasil pode inviabilizar uma produção local. E, realmente, se nós pensarmos nisso, nós vamos ser 100% importadores e com outro problema. Não vamos gerar emprego, não vamos gerar tributos, e numa próxima pandemia seremos os grandes lutadores para trazer os produtos importados, e todos lembram que nós sofremos para trazermos ventiladores, luvas.
e tentando competir com países que chegavam na China já com a mala com dinheiro. Mas então nós temos que ser muito otimistas e entender que o Brasil tem que ter o seu complexo industrial instalado, porque sem ele nenhum país vai sobreviver. Bom, eu queria convidar a Carla para ter uma fala representando o BNDES dentro desse nosso tema. Políticas e instrumentos para financiar. É onde a Carla vai entrar, com a palavra financiar. Bem-vinda, Carla. Bom dia, né? Bom dia a todos. Cumprimento aqui os meus colegas na mesa de hoje. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu não trouxe a apresentação de PowerPoint, Fracaro me disse que não precisava, mas eu, enfim, quero trazer um pouco aqui da perspectiva do BNDES, né, como financiador. Eu sou economista de formação, funcionária do BNDES de carreira e atualmente chefio o departamento que cuida de todo o apoio à indústria e serviços de saúde lá no BNDES, né. Eu estava refletindo aqui sobre o que falar no painel de hoje e me veio um trabalho que a nossa equipe fez recentemente sobre políticas industriais no mundo, né. Então, se a gente observar no final da ao longo da década de 90 até início dos anos 2000, o tema política industrial estava muito fora de moda, né. Havia um argumento de que a indústria já estava ali, já tinha caído em desuso, os países desenvolvidos tinham muito da sua base industrial tinha sido terceirizada, né, um offshore para a Ásia, enfim, para outros países, e uma defesa muito forte de que os serviços é que eram agora o grande dinamizador e gerador de emprego das economias. E isso passou, né. Acho que a gente, assim, ainda antes da pandemia, já se via uma série de novas políticas industriais sendo lançadas, inclusive pelos países desenvolvidos, que buscavam retomar as suas estruturas industriais que estavam se perdendo de alguma forma, pelo entendimento, né, da importância da indústria para o dinamismo econômico dos países, né, e, enfim, não só para a geração de emprego, renda, etc., mas principalmente a questão tecnológica e de acesso a uma série de bens, né. Com a pandemia, acho que isso ficou muito evidenciado, porque, como o Fracaro mencionou, né, de repente as pessoas entenderam que não é assim que você vai conseguir comprar tudo que você precisa na hora que você quer. Tem coisas que é importante a gente saber fazer, né, a gente conseguir produzir internamente. Então ganhou muita força esse debate. A saúde, obviamente, é um tema, né, que ela carrega uma força até maior do que uma série de outras, se a gente pensar em indústria, né, indústria de transformação, comparando com outros setores, a saúde ela tem um peso muito maior, porque ela tem o componente de gerar tecnologia, gerar emprego, gerar divisas, mas ela também salva vidas, ela tem um impacto social muito evidente. Então, assim, diante desse cenário, né, o governo federal, no ano passado, relança a política industrial. A gente já tinha alguns anos alguns governos que a gente não tinha política industrial, então ela é relançada com esse novo nome da NIB, né, a visão da neoindustrialização. É uma industrialização, uma política industrial que ela tem uma visão, uma construção diferente, mais moderna. Ela está focada em missões, então a gente quer alcançar coisas com ela, né? A gente não está simplesmente escolhendo o setor A ou o setor B, enfim. Não, a gente estabelece missões e metas que a gente quer alcançar, e a saúde, né, o complexo industrial resiliente e que seja capaz de promover o acesso da população brasileira à saúde é uma das missões. Acho que o CNDI foi muito feliz, o governo federal foi muito feliz no estabelecimento dessa missão. E isso para nós do BNDES, como é que isso rebate, né?
A gente foi criado um programa, assim, a gente continua tendo as nossas linhas convencionais de apoio a investimentos em fábrica, ampliação fabril, mas o carro-chefe aqui da NIB, que já está tendo um impacto enorme na área de saúde, foi a política, o programa Mais Inovação. O programa Mais Inovação, ele traz uma condição financeira, né, de crédito muito favorável a projetos tanto de planos de P&D de empresas, quanto a instalação de infraestrutura de P&D, como centros de desenvolvimento, enfim, e até mesmo a instalação de plantas piloto, né, plantas pioneiras, na verdade. Plantas piloto também, mas plantas pioneiras aí definidas como unidades produtivas que atuem em setores ou, enfim, em processos produtivos incipientes ou inexistentes no Brasil. Isso é fundamental, porque a gente tem dentro da NIB, né, para a saúde, uma meta de aumentar a participação da produção nacional de tudo que a gente consome, né, do que ser produzido no Brasil seja 70%, isso é uma meta ambiciosa, né? Mas acho que essa questão da planta pioneira, ela vem justamente para tentar atacar esse desafio, enfim, juntamente com as demais linhas aí do programa Mais Inovação. E assim, a gente hoje, né, o BNDES do início de 2023 até hoje, nós já aprovamos mais de 4 bilhões de financiamentos na área de saúde. Até o final do ano, certamente, devemos chegar a 5. Tá? Estamos aí com um volume de recursos, né, de crédito para o setor de saúde que foi recorde. Eu estou nessa área já há 15 anos, 16, já me perdi, já não sei nem quanto tempo. Mas nós nunca tivemos um volume tão grande de aprovações, e acho que isso se deve, né, acho que tem uma confluência de fatores, né? Por um lado, um reconhecimento do governo federal da importância de se fomentar a inovação, em especial aqui posso falar pela área de saúde, né, mas inovação de forma geral. Mas, no caso da indústria, aí eu acho que posso destacar um pouco mais a indústria farmacêutica, que a gente observa uma evolução muito grande de 15 anos, 20 anos para cá. Os recursos estão disponíveis, mas existem empresas com capacidade, com projetos que têm condições de demandar e utilizar esses recursos, né? Então, eu acho que isso é algo para a gente celebrar e continuar incentivando, porque, enfim, se a gente for ver outro dia um levantamento de uma dessas consultorias que tem dados do mercado de saúde, nós já temos mais de 15 empresas e instituições brasileiras na área, né, do complexo industrial da saúde, que faturam mais de R$1 bilhão ano. Aí incluindo as nossas instituições públicas, como a Fiocruz, com os seus variados, né, com Biomanguinhos, Farmanguinhos, enfim, e o Instituto Butantan. Então, assim, acho que é muito importante a gente celebrar o que a gente tem hoje em termos de estrutura produtiva, né, e continuar fomentando. Acho que é um caminho sem volta. Assim, o setor avança muito rápido, né? Na saúde você não tem substituição tecnológica, você agrega mais uma tecnologia, né? Cada coisa que se inventa, você simplesmente soma, você não troca o velho pelo novo, você vai somando coisas. Então a gente tem que estar em permanente investimento para desenvolver o setor industrial no país, senão a gente não consegue manter um sistema como o SUS, que pretende ser universal e atender a todos os nossos cidadãos. Acho que é isso que eu tinha para dizer aqui, Fracaro, em abertura. Depois você fica à vontade aí para me perguntar. Ok. Muito obrigado aí Carlos, pela oportunidade. Eu gostaria de passar a palavra agora ao Carlos Alberto Aragão, diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP.
mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Já peço desculpa por deslocar, né, os meus colegas de palco. Né? É isso aí. Bom, a FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, é uma das duas agências de fomento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? A outra é o CNPq, instituição que todos vocês conhecem, fundada em 1951. A FINEP é mais recente, é 1967. Né? E 4 anos depois, a FINEP tornou-se a Secretaria Executiva do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a principal fonte de investimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito bem. No ano passado, a ministra Luciana Santos, cuja foto vocês acabaram de ver ao lado da nossa querida ministra Anísia Trindade e do presidente Lula, ela lançou uma portaria definindo 4 eixos estruturantes para a atuação do Ministério. Que eixos são esses? Primeiro, recuperar, consolidar e expandir o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o conjunto de universidades, centros de pesquisa, institutos tecnológicos, empresas de base tecnológica, agências de fomento, ou seja, todo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. O segundo eixo estruturante, reindustrializar, a Carla falou nisso, o Leandro também, né? O Brasil em novas bases, o que gerou a Nova Indústria Brasil, que é esse plano de política industrial que foi lançado em 2023, né? Acoplado ao apoio constante à inovação nas empresas. Um terceiro eixo, que é o apoio a grandes projetos nacionais estratégicos, e a saúde está nisso. E, por fim, um quarto eixo, que é ciência, tecnologia e inovação para desenvolvimento social. Como vocês podem ver, em todos esses eixos, obviamente, a saúde tem uma presença, ela é transversal, perpassa todos eles, e como resposta a esses desafios que esses eixos representam, o que aconteceu? O FNDCT, que tem um conselho diretor, tem uma governança, que é uma governança baseada nessa ideia de tríplice hélice, representação de academia, de empresariado, de setores do governo. O conselho diretor, então, do FNDCT lançou 10 programas, 10 grandes programas, e a ideia é ter foco, né, como uma tentativa de dar resposta aos desafios que esses eixos representam. Que programas são esses? Eu vou rapidamente discorrer sobre eles e depois vou me ater a algumas... Apesar de eu ser físico teórico de partículas e campos, nesta fala eu vou ser bem experimental. Então, vou dar dados experimentais para vocês. Né? Eu também tenho uma ligação forte com a área de saúde, porque eu sou irmão do Antônio Carlos Campos de Carvalho, da Biofísica, que deve estar aqui do lado, né, e que atua hoje em dia na Fiocruz com o Pedro e com o Krieger e toda aquela turma. Né. Esses 10 programas, como eu disse, né, o primeiro deles chama-se Proinfra. É um programa de quê? De recuperação, consolidação, expansão da nossa infraestrutura de pesquisa, da infraestrutura laboratorial do país. E ele faz parte do PAC. O segundo programa é o Mais Inovação, totalmente alinhado com as diretrizes, as missões, como foi bem dito aqui, tanto pela Carla quanto pelo Leandro, da Nova Indústria Brasil. Tem um terceiro programa, que é o Conecta e Capacita, para infovias estaduais e municipais, etc., para aumentar a nossa conectividade. O Pro Amazônia, totalmente dedicado à Amazônia. Um quinto, que é um de repatriação de talentos, chamado Conhecimento Brasil, em que atuam tanto o CNPq quanto a FINEP. Um sexto programa, Política Consciência, essa ideia de que política pública se faz baseada em ciência e não negando ciência, como a gente muitas vezes observa. Um sétimo, que é de acervos culturais, históricos e biológicos, onde aí também se insere a saúde. O oitavo, programas estratégicos, nos quais a saúde também está envolvida por meio do RMB, do Apoio Reator Multipropósito, que o Leandro já mencionou. Um nono, que é Autonomia Tecnológica em Defesa. E, por fim, Segurança Alimentar e Erradicação da Fome. Desses títulos, vocês podem inferir facilmente que a saúde está presente em todos eles. E eu vou dar algumas evidências experimentais de que isso é verdade. Tá certo? Muito bem. Esses programas, então,
como é que funciona o FNDCT? Bom, para início de conversa, de onde vem o dinheiro do FNDCT? O dinheiro do FNDCT vem de quê? Dos chamados fundos setoriais. O FNDCT nada mais é do que o somatório de 14 fundos setoriais e 2 fundos transversais. Esses 14 fundos setoriais, eles obtêm seus recursos a partir de quê? De impostos, na realidade, de pagamento de royalties, de CID, dos vários setores da economia. Tanto que os nomes dos fundos estão ligados a setores da economia. Tem o Fundo de Petróleo e Gás, tem o Fundo de Energia e por aí vai. O somatório disso tudo resulta, quer dizer, na verdade, o que se tem para alimentar cada um desses fundos é um pequeno percentual do que as empresas têm que pagar à União pela utilização de recursos naturais, por licenças de operação e por aí vai. Muito bem. O FNDCT, portanto, tem toda uma governança. Essa governança, cada fundo setorial tem um comitê gestor, o Conselho de Coordenação dos Fundos é formado pelos presidentes dos comitês, o secretário executivo do Ministério e os presidentes das suas agências, CNPq e FINEP, no nosso caso é o Celso Pancera, tá certo? E o Conselho Diretor é quem, em última análise, define qual é a política anual de investimento do FNDCT. Então, todos esses programas que eu mencionei, eles foram aprovados pelo Conselho Diretor do FNDCT, que vai além disso, ele define um termo de referência para cada programa, onde estão listadas as linhas de ação, e a cada linha de ação vai corresponder, eventualmente, um anexo que é elaborado pelo Comitê de Coordenação dos Fundos, que é o documento que faz com que a FINEP possa atuar. Ok? Muito bem. Ao longo de 2023, graças ao FNDCT e à Lei 177/2021, que passou a ser respeitada neste governo, tá certo? A partir de fevereiro de 2023, o FNDCT pôde contar com praticamente 10 bilhões de reais, 9,96, metade para recursos chamados não reembolsáveis, que são entregues, repassados a instituições científicas e tecnológicas e a empresas via mecanismo de subvenção econômica, sem que haja retorno financeiro, mas o retorno em resultado, e a metade disso em recursos reembolsáveis são recursos de crédito. Como a Carla mencionou, o BNDES fornece crédito, nós também fornecemos crédito, claro que numa escala menor, porque o BNDES continua a ser o nosso primo rico, tá certo? Que a gente quer muito e procura trabalhar, obviamente, em parceria com ele sempre que possível. Muito bem. Neste ano particular, 12,72 bi, metade não reembolsável e metade reembolsável. E a previsão de arrecadação para o ano que vem seria de 20, na ordem de 20 bilhões, isto se a equipe econômica desistir de ideias que andam aparecendo por aí na mídia, de querer impor restrições a esse fundo, coisa que não pode ser feita, porque a lei diz que o fundo não é apenas contábil, mas também financeiro, e não deveria ser contingenciado, coisa que tem sido respeitada até agora. Muito bem. Ou seja, no ano passado foram 10 bi, esse ano são 12,72, no ano que vem, se tudo correr bem, 20 e tanto, ou seja, nós teremos 10 bilhões de recursos reembolsáveis. O que é que a gente está fazendo com esses recursos? Como eu falei para vocês, estruturamos 10 programas e vamos aqui olhar para aqueles que estão mais ligados com o setor de saúde. Eu disse que o setor de saúde perpassa todos os programas. Vocês vão me perguntar, mas peraí, e programas estratégicos? Que programa estratégico é esse que tem a ver com a saúde? Olha, o reator multipropósito brasileiro é um exemplo claro de o que é isso? Nada mais do que um reator nuclear, que vai produzir radioisótopos, que tem utilização tanto para a produção de radiofármacos, o que vai suprir uma necessidade do nosso país e uma vulnerabilidade que nós temos, assim como, uma palavra que eu aprendi outro dia, eu fico me exibindo por conta disso, para teranóstico. Aí vocês já vão ficar perguntando o que é teranóstico. É mistura de terapia com diagnóstico que é feito na área nuclear, tá certo? Que a medicina nuclear, ela não apenas diagnostica, mas ela pode tratar justamente pela utilização de radioisótopos, que se viabilizam em radiofármacos e por aí vai. Aí vocês vão perguntar, e na área de defesa? Tem saúde também, porque quando vocês vão olhar em autonomia tecnológica de defesa, em defesa, tem toda uma parte de saúde que é absolutamente essencial. Todos os outros programas têm
saúde contida neles. Então, esse programa 1 em particular, que é o PROINFRA, é um programa que apoia muitas instituições da área de saúde, sejam elas ICTs ou empresas. A gente então não pode esquecer também que há várias empresas da área de saúde que se beneficiam tanto do mecanismo de subvenção econômica como do crédito. E o crédito, hoje em dia, torna-se muito interessante, por quê? Porque ele parou de ser referenciado à taxa de juros de longo prazo, né, e passou a ser balizado pela TR, que é uma taxa que é inferior a 2%. A isso você soma o spread bancário da FINEP, como tem também no BNDES, tá certo? Que pode ser tão baixo quanto 2% ao ano, se o projeto for um projeto altamente inovador. E muitos projetos da área de saúde atendem a esse requisito. Então, isso aí, eu já falei, né? Isso é basicamente a governança. Então, um exemplo. Aqui nós vamos entrar na fase experimental na minha fala, que é o seguinte. Um dos editais de chamada pública que nós lançamos no ano passado foi o chamado PROINFRA Expansão, ou seja, visando a expansão de parques laboratoriais pelo país afora. Esse projeto foi lançado, ele teve 105 subprojetos de 64 propostas, porque as propostas são enviadas por entidades, e os subprojetos são das ICTs dessas entidades. Esses 105 projetos foram apoiados com 490 milhões de reais, tá certo? E desses, 19 são da área de saúde, com um orçamento na faixa de 91,8 milhões. Acontece que, recentemente, estou falando da semana passada, no dia 30 de outubro, o Conselho Diretor do FNDC se reuniu e decidiu o seguinte: não é possível a gente não atender a essa demanda qualificada, que são mais 93 subprojetos de 70 propostas, no valor de 380 milhões. Qual foi a decisão? Apoia todo mundo. Então, eu sou aqui arauto de boas notícias. Essa, em particular, é uma excelente notícia, mas não fica só nela, não. São 380 milhões a mais, ou seja, de 500 passamos para 880. Na realidade, a proposta era dobrar, como não havia demanda qualificada, a gente, infelizmente, tem 120 milhões que poderiam ser utilizados, mas, possivelmente, no ano que vem, teremos mais projetos para atender a isso. Outro edital. Esse aí é uma novidade. No âmbito desse PROINFRA, como eu já disse, é um programa do PAC, nós criamos uma linha de apoio a centros temáticos, em 5 áreas. Isso aí precedeu a definição das missões da NIB. Então, as nossas áreas têm um rebatimento nas missões da NIB, né? A ideia era essa, mas ainda não é total. Na próxima edição, ele provavelmente terá um total alinhamento com as missões da NIB. E tem uma área lá que é saúde. Tá certo? São 5 áreas para os centros temáticos. Saúde, defesa, transformação ecológica, transição digital e transição energética. Na área de saúde, né, nós aí tivemos, era uma chamada de 500 milhões, 36 propostas aprovadas no valor de 489,3. Agora vejam a demanda qualificada não atendida, que passa por um sarrafo rigoroso. Tá certo? Na área de saúde, por exemplo, a linha de corte foi, em notas que vão de 0 a 5, foi 4,8. Ou seja, é muito projeto bom. Muito bem, 93 propostas foram aprovadas e não atendidas por uma demanda qualificada de 1,19 bilhão. Qual é a boa notícia? Nós conseguimos dobrar. Dos 500 milhões, nós iremos para 1 bi. Ainda não vai dar para atender toda a demanda qualificada, mas a outra boa notícia é que tanto o edital anterior como esse serão anuais. Ou seja, este ano, ao final desse mês, nós vamos estar lançando novos editais nos mesmos moldes e com recursos de porte para atender essa demanda qualificada que ainda não pôde ser atendida dessa vez. Notem que, do que já foi atendido, a área de saúde foi a que teve a maior dotação, foram 127,2 milhões com 10 propostas, todas elas, eu posso assegurar a vocês, de excelente nível. Né? Então, para nós é até reconfortante que a gente vai poder apoiar outras propostas que foram aprovadas e não tiveram recursos. Um outro exemplo, esse foi um edital de recuperação. Eu não explicitei a área de saúde, mas tem muitas instituições da área de saúde que procuraram o quê? Recuperar seus equipamentos. Nós apresentamos 200 milhões, a demanda
29 propostas foram contempladas, mas havia 97 propostas com uma demanda reprimida de 600 milhões. Como esse edital não será anual, a nossa proposta foi, nesses casos, atende toda a demanda qualificada, ou seja, em vez de 200 milhões, nós vamos ter praticamente 800 milhões para atender a todos esses projetos de infraestrutura. E também, já agora no âmbito do programa 2, que é aquele mais inovação, né, por uma razão interna lá da FINEP, esse programa foi lançado pela Diretoria de Inovação, que é do meu colega Elias Ramos de Souza. Um programa de 250 milhões voltado para ICTs na área de saúde. Tá certo? Esse programa, de novo, teve 17 propostas aprovadas, consumindo os 250 milhões. No entanto, a demanda, não está nesse slide, mas a demanda qualificada dessa chamada foi de 444. É um número fácil de lembrar, né? 444. É o dobro do Expresso 222 do Gilberto Gil. Pois é, esses 444 milhões, como esse edital ele não é anual, tá certo? Qual foi a opção? Atende tudo. Então, nós de 250 vamos para 250 mais 444, que é já uma coisa respeitável. Já estou finalizando. Lembrar a vocês que, além desses recursos não reembolsáveis para instituições científico-tecnológicas, que foi o que eu estava descrevendo até aqui, nós temos ainda o mecanismo da subvenção econômica, e tá aí, ele é um mecanismo que a gente utiliza quando você está contemplando projetos que têm TRLs que vão de 3 a 7, né? Enquanto que o crédito, né? Crédito é empréstimo. Aí o cara tem que... Subvenção você retorna resultado. Crédito você retorna recursos financeiros, tá certo? Com um pagamento de juros, obviamente. Eles aí você pode apoiar todo tipo de TRL. TRL é aquela história de Technology Readiness Level, é o nível de, digamos, de desenvolvimento tecnológico do projeto, sendo que os TRLs mais altos já estão, o 9 é quando você já está com um produto que já está no mercado, tá certo? Já está sendo comercializado. As temáticas. No caso da subvenção, você precisa de desafios tecnológicos em temas prioritários. E no outro caso do crédito, obviamente, se o tema for prioritário, ele é bem avaliado, mas não é necessário que seja. E os requisitos são que, no caso da subvenção, você tem que ter projetos com altíssimo grau de inovação, com uma grande relevância econômico-social, e no caso do crédito, obviamente, nós buscamos aqueles projetos que têm maior mérito, maior qualificação, que permitem agregação de valor a produtos, permitem que a empresa venha competir no mercado internacional, como já foi mencionado anteriormente. Só para finalizar, a NIB, a Nova Indústria Brasil, que já foi mencionada tanto pelo Leandro quanto pela Carla, é para nós um norteador importante, né? Os eixos da ministra, aquele eixo 2, é um eixo totalmente alinhado com a Nova Indústria Brasil. Portanto, nós, em 2024, para dar conta do apoio à missão 2 da NIB, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que seja resiliente, né? Aqui me reportando a sua fala né, após a palestra do Leandro, para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde, algo que passa por tudo que falaram, tanto o nosso moderador quanto a Carla, né? Nós investimos, a FINEP investiu 1.152 bilhões em 2024, e como muitos desses projetos têm contrapartida, essa soma chega a 1.361, um número total de projetos que vai a 57. Basicamente era isso que eu queria contar para vocês. Agora, quero terminar essa minha fala lembrando a todos que tem uma briga importante pela frente. Semana que vem, eu vou estar no Senado, numa audiência pública, convocada pelo senador Marcos Pontes, né, para falar da importância de se preservar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, para que a gente possa efetivamente cumprir, né, dar conta, na realidade, do grande desafio que a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação nos apresentou, que é que a gente tem um país mais justo, né, sustentável e desenvolvido. E nós não vamos conseguir isso se nós não tivermos um forte apoio à ciência, à tecnologia, à inovação, que são os instrumentos para que a gente chegue lá e
como um país soberano, né, e fraterno e com uma população atendida, que é o que todos nós desejamos. Muito obrigado. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Carlos, você passou do tempo, mas como só tinha notícias boas, eu fui deixando. Se fosse notícia ruim, já ia falar, ó, esgotou o tempo aqui, esgotou. Tá vendo? Essa foi uma tática. Percebi. E eu queria convidar agora o Pedro Ribeiro Barbosa, diretor-presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Pedro, você vai apresentar, então continuamos sentados aqui. Isso. Alô, alô? Estão ouvindo? Estão. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Fracaro. É um prazer estar nessa mesa com Leandro, Carla, Aragão. E eu sou, aqui eu estava brincando um pouco antes do evento, eu sou cliente, né? O IBMP, Instituto de Biologia Molecular do Paraná, para localizar para quem não conhece ainda, é um centro de inovação em biotecnologia, fundamentalmente na área de diagnóstico, mas também na área de produtos terapêuticos já, e também um ambiente industrial, porque nós temos tanto o centro de inovação, um centro bastante avançado, quanto uma área de produção de diagnóstico, e agora procurando nos posicionar também na área de produção de lotes clínicos em bioterapêuticos, de produção de lotes para estudos clínicos em bioterapêuticos, já fruto de inovação própria, né? E contribuindo para esse ecossistema. Eu não tenho dúvida que nós estamos num momento extremamente novo, promissor. Acredito que as colocações de todos os três, tanto do Leandro, Carla, quanto Aragão, nos colocam literalmente no novo cenário. Muitos de nós aqui estamos nesse ambiente de científico, desenvolvimento, inovação e mesmo produtivo há muitos anos, mesmo décadas, né? E sem dúvida que nos últimos 2 anos a gente tem um ambiente de estímulo bastante mais promissor. O termo é esse. Não há dúvida que isso é fruto, sem dúvida alguma, de um padrão de desenvolvimento científico importante. E, obviamente, acho que Leandro colocou desse modo, no sentido de que muito do científico no Brasil não se transforma em solução, né? Então, nós, mesmo com essa capacidade científica de fato diferenciada, em termos de mundo, em termos de produção, nós somos bastante atrasados ainda no campo de entregar soluções à sociedade, no caso da saúde, então nem se fala o nosso grau de dependência, não vou aqui repetir palavras do Carlos Gadelha, né, que tem esse tema como seu tema central, e mais ainda a capacidade de fazer com que esse tema de estudo, de formulação, se transforme em política pública, e eu acho que está muito materializado aqui nas falas de todos. Tem um desafio que está colocado, né? O quanto esse país consegue alcançar uma produção nacional que está posta como meta da ordem de 70% de tudo que for consumido ser produzido no Brasil. É uma meta extremamente desafiadora, quando a gente convive com lógicas de déficit de balança da ordem de bilhões, alguma coisa próximo de 20 bilhões de dólares anuais. O que me parece que, e aí eu vou provocar, né, nessa condição de cliente, não há dúvida que os instrumentos estão bastante ricos. Eu acho que a preocupação do Leandro e do governo, enquanto uma definição de um novo aparato legal, normativo, para amarrar todas as pontas e para gerar condições efetivas de estabilidade, quer dizer, de segurança jurídica. Isso, sem dúvida alguma, que é fruto de um grande aprendizado, porque se em momentos anteriores nós tivemos lógicas já de inovação nos mecanismos especialmente PDPs, importantes, de fato, fazendo movimentos,
né, nós vimos o quanto determinadas instabilidades ou digamos, descompassos entre a área executiva e a área de controle geravam instabilidade para o conjunto dos agentes, para o próprio gestor público, quanto também para aqueles que tomavam e se envolviam com essas operações. Eu acho que agora isso tem um padrão, de fato, bastante diferenciado. Mas eu quero aqui fazer alguns comentários relacionados ainda a descompassos entre o conjunto desses instrumentos, tomando por referência o tomador, tomando por referência aqueles que estão ou no âmbito científico, mas especialmente já no âmbito da inovação propriamente dito, e no âmbito produtivo, que precisa ainda ser melhor articulado, especialmente entre os grandes formuladores de política e mesmo os fomentadores. Aí eu estou falando tanto do papel do Ministério, como no caso da FINEP, do BNDES, eu posso até citar também, não está aqui presente, a Embrapi como outro ente que tem cumpre esse papel. Aí eu estou falando portanto, como é que esses entes podem gerar mais sinergia nas suas lógicas políticas de indução, né? Eu vou dar aqui vou trabalhar com um pouco de exemplo, né? A gente vê uma miríade de alternativas, todas, repito, extremamente indutoras para que esse ambiente seja dinamizado, e não há dúvida, os números mostram, ele está sendo dinamizado, né? Não há dúvida que esse movimento de fazer com que, seja por lógica reembolsável, não reembolsável, a gente está tomando e gerando investimentos no país que já começam a dar resultados importantes, e vão dar muito mais à frente. Mas, no entanto, eu percebo uma dificuldade de fazer com que o conjunto dessas linhas, desses instrumentos, dialoguem um pouco mais no âmbito de complementariedade. E o que é que está sendo necessário, segundo e aí eu estou falando um pouco de burocracia, desculpem, né? O que é necessário para que, de fato, aquele centro, aquela empresa, aquela indústria, né, se localize adequadamente numa perspectiva de se posicionar e ter benefícios que sejam mais convergentes, mais agregados entre os agentes. Eu vivi, quanto IBMP, e aqui, Aragão, eu vou pedir já desculpas, um processo ano passado de construção de um projeto pioneiro, Carla, do ponto de vista pioneiro e inovador, na área de desenvolvimento de planta para produto inovador nacional, na perspectiva piloto para lotes clínicos. Passamos 8 meses desenvolvendo esse projeto com apoio da área técnica da FINEP. 8 meses. Projeto campeão, projeto que dava orgulho à equipe técnica. Dentro da própria FINEP, e eu falo isso com muita tranquilidade e fraternidade, porque isso é algo que a gente precisa colocar para efeito de como é que a gente aprimora isso. Ao final de todo o período de discussão da área técnica, o projeto se moveu para a área de crédito. E a área de crédito disse o seguinte: não, você bateu na porta errada. Você não tem condição, com todo o mérito técnico, você não tem condição de realizar essa operação pela FINEP. E reconhecido, eu falo isso público porque isso foi de forma reconhecida. Aqui tem um elemento de dissonância dentro de uma própria instituição. Este mesmo projeto está sendo apresentado, já naquele primeiro momento, em linha com o interesse do Ministério da Saúde. Leandro acompanhando, Carlos Gadelha acompanhando, né? O fato é que nós estamos com um projeto atrasado. Repito, pioneiro, inovador, e seguramente tanto o FINEP quanto o Ministério da Saúde compreendem. Eu não estou aqui falando numa perspectiva, digamos, exclusiva do IBMP. Eu estou falando para efeito de
como essas linhas precisam se conversar mais, sejam dentro de uma própria instituição, seja entre instituições. E, nesse caso, era um projeto que a gente tinha uma parte na FINEP e outra parte no Ministério da Saúde. Eu não tenho dúvida que ele vai acontecer, mas até hoje, quem investiu nesse projeto foi o IBMP com recurso próprio. E aqui eu vou falar de outro elemento que talvez, Leandro, ainda precise, você sabe disso, aperfeiçoar um pouco mais marco legal administrativo. O IBMP padece de um problema sério. Ele é simultaneamente uma ICT, um centro de inovação e uma fábrica. E, para completar, é sem fins lucrativo. A gente chega na FINEP, não, você, por ser sem fins lucrativo, não tem direito à subvenção. Você, por ser ICT, centro de produção e industrial, não pode fazer parceria com você mesmo. É óbvio que não pode, né? Porque eu preciso... Aí entra a Embrapi. A Embrapi, se eu tenho uma ICT que desenvolve, eu tenho que ter outra empresa privada, não lucrativa, para ser parceiro desse projeto de desenvolvimento. Então, repito, eu estou tomando o exemplo que nós estamos vivendo na carne, de como ainda esse conjunto de instrumentos, repito e preciso ressalvar, parabenizar, super bem desenvolvidos, não há dúvida. Quer dizer, a segurança legal, administrativa, especialmente do Ministério, não há dúvida que tem uma lógica de indução, uma lógica sustentável, uma lógica de médio e longo prazo. Dúvida alguma disso, e não sei que isso já está rendendo resultados. Óbvio que nesse momento com muito investimento, mas seguramente já com capacidade de substituição e assim, substituição de importações e voltar a preocupação de atender essa meta de, num dado momento, 70% do que for produzido ser consumido, ser produzido no Brasil. Então, eu quero tocar num outro assunto. O IBMP investe em inovação sem fins lucrativos, nós somos uma fábrica, a gente comercializa, o nosso principal comprador é Fiocruz para entregar o SUS, caráter absolutamente público prioritário. Resultados são gerados. A gente investe em inovação algo em torno de 15% a 20% ao ano. Nós fomos a instituição que propiciou, na área de diagnóstico, a contraprova do primeiro caso de Covid em 26 de fevereiro de 2020. Nosso teste estava pronto 10, 15 dias antes. E nós não fizemos um teste apenas, não. Fizemos os 3 protocolos, do CDC chinês e do alemão. E foi com o nosso teste que houve a contraprova daquele caso do Instituto Adolfo Lutz. Nós somos um centro que, e eu vou usar a palavra que eu quero provocar, a gente aceita correr risco. Recente, discutindo com a equipe da Carla, a gente está com a preocupação de tomar, né, um reembolsável na linha inovação do banco, de fato, com condições, como ela colocou, bastante interessantes. E a principal ainda análise de risco é de risco financeiro. Aqui tem algo que a gente precisa também... o risco fica na mão do tomador. Nós, desse ponto de vista, precisamos ter elementos onde o fomento, óbvio que tem os não reembolsáveis, não há dúvida alguma, mas onde alguns elementos de fomento precisam assumir também algum grau de risco. Eu estou fazendo uma provocação mesmo, né, porque nós precisamos provar um excelente projeto técnico, mas, no fim, quem assume o risco é exclusivamente o tomador. Na área de inovação, eu não acredito que isso não necessite de algum tipo de inovação, do ponto de vista das linhas de financiamento. Desculpa eu provocar nesse sentido. Como é que a gente pode ter instrumentos um pouco mais aperfeiçoados, onde, óbvio,
tem um conjunto de análises a serem feitas, tem o TRL a ser colocado, tem qual é o passado de inovação, quais são as condições de infraestrutura, que equipe é essa, como é que esse risco tecnológico pode ser algo a ser trabalhado dentro enquanto dimensão do risco financeiro a ser assumido pela empresa e a ser assumido pelo financiador. De tal modo que tem aqui um pouco mais de estímulo. Recente, a gente publicou um artigo, Mário, presidente da Fiocruz, comigo, do Correio Brasiliense, tem uns 15 dias, eu acho, onde a gente provoca isso, né? Inovação, existe papel público, recurso público, e exige apetite a risco. Isso é um elemento que tem que estar presente nesse ambiente, ser compreendido pelo conjunto dos agentes que estão aí participando desse dinamismo. Eu fico por aqui do ponto de vista dessa contribuição de alguém que está na ponta, eu repito, como um cliente, mas como uma organização que tem tido um papel nos últimos anos de colocar produtos novos para o SUS, sobretudo na área de diagnóstico, dinamizar esse mercado, no caso, com muita ênfase ao SUS, e participando de uma lógica seguramente diferenciada de substituição de importações. Para finalizar, há 5 anos atrás, nossos testes tinham um índice de importação na casa de 70%, 80%. Hoje, o nosso índice de insumos importados caiu para 10%, 20%, porque nós estamos nacionalizando os insumos, não apenas o produto é nacional. Nós estamos deixando de importar também insumos para a produção desses testes. Isso tudo, óbvio, capacidade tecnológica, capacidade de entrega, assim por diante. É isso, obrigado. Pedro, muito obrigado aí pela sua fala. Bom, eu tinha preparado, eu passei um final de semana preparando perguntas, mas eles responderam todas sem eu ter feito nenhuma. Então eu vou, como nós estamos já com o prazo quase estourado, eu vou devolver a palavra para vocês fazerem um encerramento, mas com uma pergunta subliminar. Eu acho que o grande objetivo desta sessão é saber se poderemos chegar com a produção nacional atendendo 70% do que iremos precisar. Então eu pediria, Leandro, você faça os seus comentários finais, mas agora é 1 minuto, e dizendo se você acredita que chegaremos nos 70 ou não. A palavra é sua. Obrigado. 1 minuto. A gente tem trabalhado muito com dados, o que está acontecendo no setor. A gente está percebendo algumas evoluções importantes, e dado discriminado, assim. A gente está percebendo, ontem eu trouxe aqui o dado de IFA. O setor de IFA ele é um setor muito pequeno, tem uma participação pequena, mas o ano passado a gente já percebeu uma retração no déficit. Esse ano a gente está mapeando, está retraindo ainda mais um pouco. Essas políticas que foram desenhadas, que eu apresentei aqui, que foram faladas depois na parte de fomento, pela Carla, pelo Alagão, elas estão direcionadas para o mesmo caminho. Os resultados, elas demoram um pouco para poder aparecer. Com o grau de efetividade dessas políticas, a gente vai caminhar para tentar atingir essa missão. Ela é uma missão de longo prazo, ela é ousada. Que ela traz a gente tem essa mensuração de resultado, mas o mais importante aqui é, de fato, desenvolver essa capacidade nacional, ou parar com esse processo que estava acontecendo de desestruturação da capacidade produtiva nossa, de desnacionalização. Então, a gente está com um cabedal de instrumentos, uma política orientadora,
para tentar gerar esse desenvolvimento, avançar com o desenvolvimento local, com as inovações locais, e com uma tentativa de dar maior segurança e sustentabilidade nesse processo aí de atendimento às demandas nacionais. Se a gente vai chegar nos 70%, a gente vai trabalhar muito para isso nos próximos 10 anos. Mas é todo um processo que está sendo feito, que está sendo trabalhado, sendo pensado e empenhado para poder avançar nessa linha. Eu gostei muito das provocações do Pedro no final, porque ele está olhando assim, ele no fundo a gente está revelando, vou pegar uma metáfora, a gente chega lá, tem um avião, quando a gente chegou tinha um avião parado, estava lá, a gente viu as rodas, viu a cauda, as asas estavam todas lá, mas quando a gente entra para dentro, viu que não tinha o painel de controle. Então tinha que reconstruir o painel de controle, tinha que reconstruir o freio que não tinha, tinha que fazer todo o processo. Mas quando a gente põe o avião para voar, aí que a gente percebe que está faltando um flap aqui, está faltando essa peça aqui. Eu acho que o Brando está trazendo falando isso, olha, ainda está faltando muita construção para ser feita, para ser alinhada, para que, de fato, o avião voe de forma tranquila. E a gente está trabalhando para isso, para que esse processo ele ocorra da melhor forma possível, a gente consiga voar e pousar depois, e pousar bem. Obrigado. Bom, obrigada. Eu queria... Bom, em relação à sua pergunta, Fracaro, eu acho que sim, eu acho que a gente pode chegar. Eu acho que a questão maior é o quando, né? Quando e como a gente vai fazer para chegar lá. O Leandro tocou num ponto muito importante aqui, que é isso. Eu acho que a gente vai fazendo, vai construindo, e nessa construção a gente percebe a necessidade de complementar e de ir evoluindo. Assim como o processo de inovação, a construção das políticas públicas, ela também é assim, né? Ela vai, não dá para ficar os burocratas isolados soltando coisas, né? Assim, sem ter esse retorno do setor produtivo, enfim, do setor científico, tecnológico. Então, assim, com esse retorno, as coisas vão sendo construídas e aprimoradas. E acho que assim é importante, a gente aqui está falando falando da perspectiva da política industrial, é uma política de governo, né, nesse momento. Eu acho que a gente, como país, seria importante a gente evoluir para passar a ter uma visão de Estado, né, que independente de qual seja o governo, a gente consiga enxergar a importância de ter instrumentos... Parou? Não está normal. De que esses instrumentos sejam perenes, porque essas construções são de longo prazo. A gente está falando aqui de uma política que tem uma meta de 10 anos, mas a gente não sabe como vai ser, se essa política vai se manter, se esses esforços, como vão ser esses esforços todos daqui a alguns anos, enfim, porque a gente fica aí muito dependendo das visões, né, que às vezes são conflitantes. Queria só trazer também um pouco aqui, acolher aqui a fala do Pedro. Certamente a gente tem muitas limitações institucionais, né? Assim, o banco, o BNDES é um elefante, né? A gente consegue dar passos grandes. Assim, às vezes a gente não consegue tratar coisas importantes que são ali mais pontuais. E o IBMP, eu acho que ele está sofrendo do mal dos pioneiros, né? Porque você, de fato, é uma instituição diferenciada. Ela não é só uma ECT, ela não é uma empresa privada clássica, então ela tem ali uma certa característica que acaba gerando esse não enquadramento exato, né? Mas acho que assim, é importante a gente ter esses retornos e com isso a gente vai construindo e aprimorando os instrumentos. Eu falei muito aqui do financiamento do banco e acabei não mencionando um ponto que assim, super importante, que a gente está agora, né, numa fase de estruturação pré-lançamento, que a gente está construindo junto com a FINEP um novo fundo de investimentos aí de capital de risco, né,
principalmente voltados para startups, para empresas de base tecnológica, que aí quando a gente olha assim, aquelas empresas baseadas em ciência mesmo, na área de saúde, a gente entende que essa é uma lacuna, né, no mercado de capitais, de um fundo com tempo de maturação, um capital mais paciente, que possa dar tempo para evolução de projetos, por exemplo, que demandem ensaios clínicos. Né? A gente sabe que na saúde os tempos de desenvolvimento são longos. Então, a gente esse trabalho está em construção, a previsão nossa é lançar um edital para seleção de gestor até o final desse ano, e que no ano que vem a gente tenha esse fundo operacional sendo mais uma alternativa importante para fomentar o ecossistema. Tá bom? Agradeço mais uma vez aqui pelo convite, ao pessoal aqui da FIS, e participar aqui do Rio Health Forum. Obrigada a todos. Bom, com relação à tua pergunta, eu sou um cientista, né? Passei a minha vida toda fazendo cálculos em teoria de campos, etc. e tal, e eu acho que ninguém aqui sabe responder, né, de forma precisa se vai ou não chegar lá. Agora, mais importante, eu acho, que é a meta. Quer dizer, colocar o desafio, né? Dizer, olha, nós temos aí, botou um indicador, pode ser que chegue, pode ser que não chegue, mas o importante é o poder de mobilização, né? O animus operandi, né, a que isso leva. O Leandro mencionou isso, Carla, né, eu na minha palestra, e o próprio Pedro. Né? Com relação à intervenção do Pedro, é aquela velha máxima, né? O cliente sempre tem razão, não tem conversa, tá certo? O que o Pedro apontou é algo que a gente sente, tanto Carla lá no BNDES, eu na FINEP, né? Nós temos, às vezes, dificuldades na própria FINEP de promover aquilo que a gente costuma chamar de integração de instrumentos. Porque a FINEP, ela teoricamente, atua desde aquela ideia, digamos, que vai se converter numa empresa, até o apoio àquela empresa nascente, depois um apoio mais, digamos, de maior monta para uma empresa que já está se desenvolvendo, né? E no que diz respeito às instituições científico-tecnológicas, a gente apoia tudo o que puder nas ICTs, tá certo? Então, nós procuramos, efetivamente, atuar em todos os níveis de TRLs, mas, muitas vezes, a gente tem que lidar com a rigidez de certos marcos regulatórios, né? Vou dar um exemplo para vocês. A Lei de Inovação no Brasil é de 2004 e ela foi regulamentada em 2005. Tá, já vou terminar. Para que vocês tenham uma ideia, essa lei, durante anos, permitia que um pesquisador de uma universidade trabalhasse numa empresa, criasse uma empresa, etc. e tal. Foram anos e anos e anos para que ela começasse a ser efetivamente implantada e para que as pessoas se beneficiassem disso. Então, tem um marco legal, tem uma série de iniciativas e está bem, para nós, está muito claro que agora a gente tem que trabalhar no sentido de flexibilizar, né, criar novos modelos e poder atender a instituições com características tão peculiares quanto o Instituto lá do Paraná, que é, obviamente, reconhecidamente, um instituto da mais alta qualidade. Então, nós vamos resolver o teu problema. Obrigado. Já valeu estar aqui, viu? Pedro. Não, eu acho que tanto o Leandro, todos os três, mas eu quero... É fundamental ter a meta, né? Eu vou agora fazer uma brincadeira com o Banco Central. Tá, vai alcançar a inflação? Não. Não vai? Calibra. Óbvio que não desse ponto de vista, eu não estou aqui defendendo isso, mas é importante ter a meta. Eu me lembro no dia da posse da ministra Anísia, quando o Carlos, lá na posse, disse vai ser 70% de meta. Fantástico, né? Tem que ter a meta agora. E o acompanhamento da meta precisa, de fato, aí, Leandro, que calibre. Aconteceu o quê de um ano para outro? Eu preciso injetar mais? Isto, e aí a Carla também falou, tem que ter continuidade, não tem dúvida. Né? Se tivermos descompassos... Aqui não, o Aragão falou da audiência no Senado. Se aqui estamos... De hoje para amanhã está todo mundo na expectativa. Né? Vai cortar onde?
Vai cortar no... Então, é isto. Se tiver descontinuidade, nós vamos comprometer. Por último, o que eu esqueci de falar, grande, a lógica de evoluir da PDP, fundamental estratégia, para o PDIL, com esse número, inclusive, eu achei que o número foi pequeno de projetos, né? Mas isso é fundamental, e isso sim alavanca a lógica entre mover ciência para tecnologia, mover tecnologia para entrega, para solução. Acho que aqui tem um ganho grande, e é de muito mais médio e longo prazo, não tem dúvida. E isso precisa ser política continuada, política que seja, de fato, estabilizada, como a Carla colocou, política de Estado, que isso não seja, tem instrumentos de maior segurança para transitar entre governos, para que isso seja, para essa meta seja alcançada, mas que a gente calibre isso sempre olhando para essa meta, sem dúvida alguma. Obrigado. Bom, para encerrar, eu agradeço a presença de todos, aos palestrantes, muito obrigado. Eu faria somente uma observação, né? Que nós discutimos fontes de financiamento para a produção, mas eu não posso esquecer que o meu cliente, se ele não tiver fontes de financiamento, nós vamos morrer com tudo que nós vamos inovar nos estoques. Eu gostaria muito que esse projeto que estamos começando, né, Leandro, fosse similar àquilo que aconteceu no fármaco com os genéricos. Quando foi lançado os genéricos, as empresas nacionais não representavam 10% da produção brasileira. Hoje elas estão entre as maiores do mercado nacional, com faturamento de bilhões. Eu espero que esse projeto traga para o setor nosso esse mesmo espírito e que daqui a um tempo possamos estar navegando como os fármacos estão navegando no nosso cenário. Muito obrigado e que tenhamos ainda mais uma ótima tarde aí. Até mais.